Salve, salve galera, sou o professor Rodrigo Jimenez do canal Biologia Legal. Estamos aqui com a nossa quarta videoaula sobre organologia vegetal e nessa quarta videoaula estaremos tratando aí sobre folhas. Lembrando aí que as folhas é um dos órgãos vitais, né, de extrema importância para as plantas, pois é nesse órgão aí que ocorre o processo chamado de fotossíntese, que consiste no processo de produção dos alimentos das plantas, né, dos nutrientes dos alimentos das plantas, os açúcares e os carboidratos vão ser produzidos aí por esse processo, né, lá nos cloroplastos. Lembrando dos cloroplastos, a organela celular, né, que tem um pigmento chamado de clorofila. Esse pigmento absorve a energia dos fótons, a energia luminosa, e nesse processo acontece aí a produção dos açúcares a partir da água e sais minerais que foi absorvido pelo aquele outro órgão que nós falamos, que é a raiz, que foi conduzido também pelo tronco até chegar nas folhas, e nas folhas ocorre a absorção, né, do gás dióxido de carbono lá pelos estômatos, e esse gás mais a água e sais minerais vão ser convertidos aí nos açúcares que vão servir de alimento para as plantas e também, né, para os demais seres vivos do planeta e do ecossistema terrestre. Então nós estaremos vendo nessa videoaula aí a estrutura da folha, né, a sua anatomia, a sua fisiologia, e estaremos vendo também a classificação dos diversos tipos de folhas. E só lembrando vocês aí que no final dessa videoaula não se esqueçam de dar um joinha, né, e de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Se você não se inscreveu no meu canal aí, se inscreva, né? E então vamos agora para as imagens que vai estar esclarecendo um pouco mais sobre as folhas. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre folhas, né? O que vem a ser uma folha? Qual a função da folha numa planta? A folha é o órgão responsável pela fotossíntese e pelas trocas gasosas de uma planta. Ou seja, é nas folhas que ocorre a produção do alimento das plantas a partir de água e sais minerais e CO2. Processo que produz aí os açúcares, né, os carboidratos que vão servir de alimento para as plantas e também para os seres consumidores. Esse processo aí é chamado de fotossíntese, que vai estar absorvendo aí a energia luminosa proveniente dos fótons e convertendo essa energia em energia química aí na formação dos açúcares. E as trocas gasosas vão estar ocorrendo, né, por aberturas dessas folhas, aberturas microscópicas chamadas de estômatos. É por esses estômatos que as plantas absorvem o gás carbônico da atmosfera e liberam o oxigênio proveniente aí também do processo de fotossíntese. Quais são as partes de uma folha? A folha vai possuir basicamente 4 partes principais. A primeira é o limbo, ou folha laminar, que vai formar a folha em si, né, a palma da folha. Ela possui uma superfície achatada. A outra parte é o pecíolo, que é uma haste que vai estar ligando a folha ao tronco da planta. No final do pecíolo eu vou encontrar uma região dilatada, uma região terminal chamada de bainha, que vai estar envolvendo aí o caule. E em algumas plantas eu encontro aí projeções filamentosas nessa região basal da folha, que nós chamamos de estípulas. Então essas são as principais partes aí de uma folha. Vamos falar um pouquinho da anatomia da folha. Se eu cortar uma folha aqui ao meio, e olhar o microscópio, é lógico, né, eu visualizaria essa estrutura. Eu teria uma epiderme superior, que geralmente é a parte que vai estar voltada para a região onde o sol, né, vai estar incidindo diretamente. Qual que é a característica aí dessa epiderme superior? Essas células não vão ter aí entre elas as aberturas chamadas de estômatos. Na parte inferior eu tenho a epiderme inferior, que se caracteriza aí por ter essas aberturas chamadas de estômatos. Aberturas responsáveis aí pelas trocas gasosas e também pela evapotranspiração, que é o processo que a planta
joga água, né, na forma de vapor para a atmosfera. Entre essas duas camadas, eu vou ter aí o parênquima palissático, que é formado por uma camada de células clorofiladas. Mais abaixo eu tenho um parênquima lacunoso. Ela recebe esse nome aí de parênquima lacunoso porque existem entre as células espaços formados aí com bastante área entre essas células, e ambos os parênquimas palissáticos quanto o parênquima lacunoso possuem células clorofiladas, então são responsáveis aí pela fotossíntese. Agora vamos falar um pouquinho aí do feixe vascular, ou a famosa nervura. Se eu olhar, cortar a folha onde tem essa nervura, eu vou encontrar aí nessa nervura um xilema voltado para a epiderme superior. Então o xilema está voltado para a parte que está voltada para o sol, geralmente numa planta. E o floema vai estar voltado para a epiderme inferior, para aquela parte onde eu tenho os estômatos. E eu vou ter as fibras do esclerênquima envolvendo esses dois, o xilema e o floema. Então aqui eu tenho aqui essas fibras esclerenquimáticas aqui envolvendo os dois feixes de transporte de seiva bruta e seiva elaborada. Lembrando sempre que quem faz o transporte de seiva bruta, né, da água e sais minerais, seiva essa que vai sempre das raízes para as folhas, é o xilema. E quem faz o transporte aí da seiva elaborada, aquela seiva rica em nutrientes, em açúcares, né, é o floema. Em monocotiledôneas, essas nervuras vão estar em disposição que nós chamamos de posição paralelinérvias, que é essa imagem aqui da figura A. É um tipo de nervura que nós encontramos aí nas folhas do arroz, nas folhas do capim, das gramas, nas folhas do milho. E em dicotiledôneas, nós vamos encontrar aí uma disposição de nervura chamada de peninérvias ou nervuras reticuladas, que é o exemplo aí da folha da mangueira, né, que tem esse tipo de folha com uma nervura mais grossa central e partindo dela as nervuras secundárias e assim sucessivamente. Vamos falar um pouquinho aí da cutícula. A cutícula nada mais é do que uma camada de cera, né, que é um lipídio que vai estar presente na superfície das células epidérmicas de algumas folhas. A função dessa cutícula é evitar a perca excessiva de água das folhas para o ambiente. E eu tenho também aí os estômatos, únicas células epidérmicas que possuem os cloroplastos, né? É o caso aí dos estômatos. São células que ela vai possuir duas células chamadas de células guarda, que vai ter uma abertura chamada de ósteo. É através dessa abertura que ocorre aí as trocas gasosas. Os tricomas são pelos epidérmicos que auxiliam aí na redução e na perca de água. Algumas folhas possuem esses pelos na superfície das folhas. E eu vou encontrar também aí estruturas chamadas de hidatódios. Esses hidatódios vão ser responsáveis pela eliminação do excesso de água do interior das folhas, fazendo um processo que nós chamamos de gotação ou gotejamento em algumas plantas. E eu vou encontrar também glândulas, que são tricomas especializados, que vão estar liberando alguns aromas aí, que vão atrair polinizadores, como abelhas ou moscas, para fazer a polinização cruzada em algumas plantas. Vamos continuar falando aí da especialização das folhas. Eu vou ter aí espinhos, gavinhas e brácteas. Os espinhos são folhas modificadas ou ramos do caule que formam estruturas afiladas e pontiagudas. A função dos espinhos é a defesa contra os herbívoros, que são animais aí que se alimentam de vegetais, e também a economia hídrica, pois esses espinhos reduzem a área da superfície aí de uma folha. E eu vou encontrar as gavinhas, que são folhas ou caules modificados que auxiliam as plantas trepadeiras na fixação ao substrato. Então aqui um exemplo de uma gavinha. Geralmente eu encontro isso no pé de feijão, né, que vai possuir essas gavinhas que vai possibilitar que ele se agarre a outras plantas. E as brácteas, que são folhas modificadas que possuem função de atrair agentes polinizadores também.
A característica dessas brácteas é que elas são folhas coloridas, vermelhas, amareladas, né, que vão estar servindo também para atrair insetos ou agentes polinizadores. Essa foi mais uma videoaula aí de organologia vegetal. Com essa videoaula a gente encerra aqui sobre os órgãos vegetativos das plantas e futuramente a gente virá aí com aulas aí sobre os órgãos reprodutivos das plantas, que vem a ser aí as flores, as sementes e os frutos. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.